Segunda-feira é dia da gente receber o Marco Antônio Sabino aqui na nossa programação. Tudo bem, Sabino? Boa tarde para você. Boa tarde. Olá, Ana, olá, Bruna, João, ouvintes. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Segunda-feira é um dia que é, chato, a gente vai pegando no tranco. É um dia para falar de assunto pesado como tarifa do transporte público. É isso, Sabino? É verdade, Ana. Sabe por quê? Porque essa semana deve acontecer, pelo menos está na agenda, uma reunião das entidades que representam as empresas de ônibus com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Como a gente sabe, está prevista lá a votação de um projeto de lei que permite dinheiro do governo federal para pagar a gratuidade que existe no sistema. Que gratuidade é essa? Por exemplo, aquelas pessoas com mais de 65 anos que não pagam passagem. Essa gratuidade foi definida por lei federal. Então, entendem as empresas e também as prefeituras que é o governo federal quem deve, de alguma forma, pagar essa conta. Essa conta vem sendo paga atualmente pelas próprias prefeituras. Só para você ter uma ideia, em São Paulo, só em São Paulo, na cidade de São Paulo, essa gratuidade custa R$ 1,5 bilhão de reais por ano. Dos 3,3 bilhões de subsídio para as empresas, 1,5 bilhão da prefeitura, que sai dos cofres da prefeitura para as empresas, é para pagar essa gratuidade. Se espera também, lá ainda no Congresso Nacional, uma reunião com a Comissão de Transportes da Câmara e uma revisão do pagamento de PIS/COFINS sobre óleo diesel, o que diminuiria o preço de óleo diesel não só para São Paulo, mas para todas as cidades brasileiras, todas as cidades que enfrentam dificuldades parecidas com a de São Paulo. Ninguém quer aumentar a tarifa de ônibus agora, uma questão social pelo momento que o país enfrenta. Há também a possibilidade dessas empresas recorrerem aos deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa, visando uma diminuição ainda do ICMS sobre o óleo diesel no estado de São Paulo. Tudo isso ajudaria, se não a manter a tarifa do jeito que está, mas pelo menos diminuir muito o índice de reajuste para o usuário final. Essa é a expectativa. Por isso, essas entidades, essas empresas, essas entidades que representam as empresas, têm também o apoio da Frente Nacional de Prefeitos. Agora, se só em São Paulo R$ 1,5 bilhão de reais são aplicados para pagar essa gratuidade, só na cidade de São Paulo. Vocês imaginem se nós somarmos todas as cidades brasileiras, qual o valor que nós vamos chegar aí que o governo federal teria que repassar para os municípios. Aí a pergunta óbvia é o seguinte: vocês acham que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a equipe dele vão permitir que esse projeto seja aprovado no Senado? Acho muito difícil, acho pouco provável. As empresas, por sua vez, elas argumentam que depois da pandemia, apenas 75% dos passageiros voltaram, ou seja, o movimento é um quarto menor do que antes da pandemia. E que a frota está nas ruas, pelo menos é o que eles afirmam. Pelo menos 92% da frota está nas ruas, esses ônibus estão nas ruas para transportar o passageiro de São Paulo. Então vamos ver o que vai acontecer nesse cenário todo. Lembrando que é ano de eleição, o prefeito não quer subir tarifa e, por sua vez, o governo federal quer, de alguma forma, ajudar os municípios para transformar isso numa bandeira eleitoral. Não importa aí as questões eleitorais, o que importa é que não seja o consumidor, não seja o passageiro a pagar a conta, não é, Ana? E esse é o risco, e é sobre isso que a gente fala sempre, né, Sabino? De onde vai sair o dinheiro a gente não sabe, nem a prefeitura deve ter certeza ainda, porque com certeza, né, Sabino, quem está dentro do jogo sabe muito mais do que nós da dificuldade que vai ser desse projeto ir adiante. Mas o consumidor não pode pagar, o passageiro não pode pagar. Até porque o aumento que é considerado é um aumento muito significativo, que pode passar de 60 a 70 centavos. No fim do mês isso conta e conta muito. Então a gente torce para que haja bom senso e redirecionamento de dinheiro de caixa, que algo seja feito. Porque se isso daí cair nas costas do consumidor, vai ser muito ruim para a gente no bolso e muito ruim para a imagem também da prefeitura. E a gente sabe que respinga no governo de São Paulo, né, Sabino? Então, a pressão em cima do prefeito Ricardo Nunes agora deve ser imensa. E vamos torcer para que todos esses nossos representantes, em todos os níveis de governo, né, da prefeitura até os nossos representantes lá no Senado Federal, estejam sensíveis a essa questão que é social, né? Estejam sensíveis a isso. Até porque
Outros projetos que são menos importantes, como, por exemplo, o fundo partidário com 6 bilhões de reais, eles votam, né? Então, que se debrucem também sobre essa questão que mexe diretamente com a vida das pessoas. Só para encerrar, Ana, se você me permite, só para confirmar uma informação que a gente deu na sexta-feira, né, em primeira mão aqui no Alerta Repórter, e que acabou acontecendo efetivamente a saída do secretário municipal de esportes da prefeitura, Carlos Millen. Ele vai se dedicar aí a coordenar a campanha de Sérgio Moro pelo Podemos aqui em São Paulo, e interinamente o prefeito nomeou o secretário adjunto Carlos Viana, que é o ex-secretário de comunicação de Diadema, já foi secretário em São Bernardo do Campo, para secretário municipal de esportes aqui em São Paulo. Tá bom, ficar de olho em possíveis mudanças, outras mudanças, né, que podem acontecer nesse secretariado. Marco Antônio Sabino, sempre com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Bom trabalho para você, Sabino. Até mais. Valeu, Sabino. Boa semana. Obrigado. Boa semana para nós. Um abraço.